Você está no Zodcast. O nosso show vai começar. A cortina vai se abrir. Então sente e relaxe. Ajoelhem-se perante Zod e sejam muito bem-vindos ao Zodcast, episódio número 2. Aqui é o Rafa Remos e... Adrian, I did it! Aqui é o Santiago e vai ter Copa em Porto Alegre e holandês. Aqui é a Luana Rosa e o Didi Mocó foi o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Aqui é a Jaque Loreto, eu sou afro-brasileira, mas não jogo basquete, apesar de ser boa. E aqui é Daniel Lunardi, show me the money! Ay, oh, let's go! Ay, oh, let's go! Ay, oh, let's go! Ay, oh, let's go! They're forming in a straight line. They're going through a tight one. Sim, chegamos ao segundo episódio do Zodcast. E evidentemente não poderíamos ignorar que a Copa do Mundo do Brasil chegou, rapaz! Seja você amante, seja você inimigo da Copa do Mundo, ela está entre nós. A Copa do Mundo está acontecendo aqui no Brasil. Para entrar no clima deste que é o maior evento esportivo do mundo, hoje a gente vai falar sobre filmes. Filmes que falam sobre esporte, não apenas sobre futebol, esporte de uma maneira geral. Fizemos um grande apanhado, começando lá pela década de 70 e chegando até os dias atuais. Enfim, grandes filmes, outros nem tanto, diversas modalidades, tem para todos os gostos. Fica aí, que tá muito legal. Ay, oh, let's go! Shoot 'em in the back now. What they want, I don't know. They're all revved up and ready. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Muito bem, vamos começar pelos anos 70 e seguindo uma ordem cronológica, claro, começando com um mega clássico, Rocky, um lutador. Quem nunca subiu escada e cantou o hino assim, né? Cantarolou o hino do rock. Ele é realmente, de longe, ele é o melhor, né? É o melhor deles, o Rocky, o primeiro, o Rocky, um lutador. É o melhor, e esse filme tem uma coisa curiosa, porque ele foi o filme que revelou o Stallone, praticamente, né? Não sei exatamente se foi o primeiro filme dele, mas... Que revelou, né? Não, né? Não, que revelou sim, é o primeiro. Ele escreveu o roteiro do filme, só que a exigência dele é que ele fosse o protagonista do filme. Então, eles se interessaram pelo roteiro, mas não queria que ele fosse o protagonista, então ele até negou as primeiras ofertas que tiveram pro filme, pra fazerem o filme, porque ele disse que ele só venderia o roteiro do filme se ele fosse o protagonista. Tem uma coisa curiosa, né? Porque ele enganou muita gente, né? Porque ele foi indicado ao Oscar, 3 Oscars, né? Incluindo de melhor filme. E roteiro também. E as pessoas pensaram que o Sylvester Stallone, que ali estava um ator mega versátil, um ator incrível. Depois se descobriu que ele estava interpretando a ele mesmo, né? Era ele mesmo. Era ele, né? Como em todos os filmes. Depois se descobriu, mas ele enganou o mundo inteiro ali, né? Não, interessante que a Luana falou que ofereceram $150 mil pelo roteiro e ele declinou. Eu acho o lutador muito bom, mas na verdade eu diria assim que os 4 primeiros são muito bons. O único que destoa pra mim é o quinto. Não é que eu acho o quinto ruim, eu até achei bom o quinto. O único problema é que tu fica indignado, assim, ele é muito injusto. Eu fiquei revoltada com a injustiça do mas filme. eu acho que o primeiro... Ele vai lá, treina o cara, aquela coisa toda, ele vai lá e agradece o outro. Aquilo me revoltou no quinto filme. Mas eu acho que o primeiro é muito superior aos outros, eu acho. Né? É muito superior. Pra mim é que nem não precisava da sequência. É que o primeiro é a novidade, né? Poucos conseguiram superar. Mas eu acho até como filme mesmo, como roteiro, como construção da história, como a questão... Tá certo que todos eles têm a história da superação dele, que ele apanha que nem um cachorro maluco e fica em pé, mas, né? Por exemplo, aquela luta dele com o Apollo, acho que é o final do 2. Ele perde. Os 2 caem. Ele perde. Não, ele acaba ganhando. Não, ele perde no primeiro, né? Ele perde no primeiro e ganha no segundo. Os 2 caem e ele levanta antes. Aquilo ali, velho, eu brinquei no colégio a vida inteira. A vida inteira não, tá? Até a quinta série.
Ah, tá. Mas, Eu sei que era até o terceiro ano. Sabe o que eu acho legal no primeiro? Essa opinião não é minha, eu escutei, mas eu concordo redondamente com ela. Conta a história do Apollo Creed, que era o cara, né, que era o campeão, que não sei o que, e todo mundo começa a falar que na verdade ele só lutava contra ninguém, que ele só não batia em ninguém, que tinha luta arranjada, que não sei o que. Que ele era uma estrela que na verdade era tudo produzido pra ele brilhar, pra ele ser o campeão. Daí até que um dia ele se fica puto com isso e resolve desafiar qualquer um. Quem quisesse lutar com ele aí, qualquer um podia desafiar ele. Aí aparece e ele descobre o cara lá, que era um Zé Mané, chamado Garanhão Italiano, né? O Garanhão Italiano. Eu quero lutar com esse cara, o Garanhão Italiano, que filme de boxe também, né? É sempre assim, né? O cara é fudido, não tem nada a fazer na vida, ele vai lutar boxe, né? É sempre isso. O cara só luta boxe, ele tá fudido, né? Não luta porque ele gosta. E aí ele acha lá o tal do Garanhão Italiano e vai lutar com o cara. Daí tem aquela história da luta, que ele apanha a luta inteira e não cai, né? Ele apanha e não cai. E é legal que no final, né? Tá lá o cara no fundo lá, dando o resultado da luta, que não sei o que, né? Todo aquele tumulto no ringue e tal. E na verdade ele perdeu a luta, mas ele não tá nem aí que ele perdeu a luta. Ele ficou em pé pro campeão do mundo e ele só quer saber, Adrian, cadê você? Né? Ele não tá nem aí se ele ganhou ou se ele perdeu. E aí é o segredo do filme, ele pode ter perdido. Teria sido melhor ir ver o Pelé. O Campeão, filme de 79. Já comecei a chorar aqui. Um dos finais mais tristes da história do cinema. O filme, na minha modestíssima opinião, ele não é grande coisa, mas o final dele é histórico, é antológico. Mexe. Um show de atuação do Rick, né? Porra, o guri é muito bom. Tá louco. O menino é sensacional. O pai da Angelina Jolie, né? Aham. Mas é que tem um detalhe, né? Muito importante nesse filme. Ele é um filme que virou filme de sessão da tarde, né? Durante muito tempo, né? Embora seja muito triste, mas ele tem um estilo sessão da tarde. O que aconteceu? Obviamente, pra sessão da tarde, pro Brasil, pra televisão aberta, ele chegou dublado. Então, a dita cena muito triste no final, que o menino chorando, que o lutador, o campeão morreu, que ele fica chorando, aquela cena histórica. Quando fizeram dublado, meu amigo, é um troço bizarro, porque colocaram um barbado que deve ter seus 50 anos, dublando uma criança chorando. Então ele fica assim, mas o campeão, não morra campeão, mas um cara fazendo uma voz de criança. Acorda, campeão! Acorda, você não pode dormir! Agora! Então aparece o Teletubby, então avacalharam uma cena que é histórica. Tu vai olhar o original do menino, a atuação do menino, que nem me lembro o nome do ator, como é que é mesmo o nome dele? É Rick alguma coisa. Pois é sensacional, o filme mega triste, né? Ele recebeu o Golden Globe, tinha 9 anos. Sim, 9 anos. Na verdade, tu pode resumir ele, a cena final, porque é aquela história que eu disse antes do filme de boxe. O cara tá fudido na vida e ele vai lutar boxe, pra ver se ele consegue alguma coisa. Hoje em dia é MMA. Hoje em dia é o MMA, exatamente, mano. Os filmes, tanto é que tem milhares de filmes de boxe, né? Todos têm a mesma história. O cara tá fudido e vai lutar boxe. Eu vou tomar soco na cara e ver se eu ganho algum dinheiro. E é uma história recorrente, né? O Demolidor da Marvel, o pai dele era um boxeador que atuava nas lutas até que ele resolve não, né? Acaba morrendo numa luta. E no próprio Pulp Fiction também, né? O personagem do Bruce Willis. O Homem-Aranha vai tentar ganhar dinheiro lutando. É verdade. Inclusive o gurizinho, que agora já é velhão, ele dirigiu um longa sobre um boxeador também. Ele voltou ao passado, praticamente. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Anos 80. Os anos 80 começam com um grande filme, ainda de boxe, como muitos são, Toro Indomável, onde o Robert De Niro é fantástico interpretando Jack LaMotta. Um filme sensacional, dirigido por Martin Scorsese, que eu acho que emocionou muita gente, né? Esse filme é sensacional. Eu acho que dos filmes de boxe ele destoa como um grande filme. O filme parou 2 meses pro De Niro engordar. Se não me engano, foram 30 quilos que ele engordou pra fazer o filme. Porque tem a fase decadente do Jack LaMotta, né? O Jack LaMotta, pra quem não sabe, é por isso que o nome do filme não é à toa que o filme se chama Toro Indomável, né? Ele tinha um instinto, entre aspas, assassino no ringue, digamos. E é por isso que o filme se chama Toro Indomável e o Robert De Niro simplesmente... Quem não viu esse filme é um filme que merece ser visto, porque é realmente sensacional. E foi o segundo Oscar do De Niro, ele ganhou primeiro com o Poderoso Chefão, depois ganhou com Toro Indomável. E uma curiosidade sobre o filme, quando a cena é em preto e branco, eles usavam chocolate pra representar o filme.
Sensacional. Pra representar o quê? O sangue. Não, porque tu imagina assim, ó, tu imagina um lutador que tinha sede de sangue, entendeu? Se tu pegar ele, batia, se não tirasse ele de cima, ele batia nos caras até matar. É interessante isso, Gemas, porque ele quebrou a costela do Joe Pesci, né, o Robert De Niro numa cena, e ela foi pro filme. Foi mantida a cena. Continua filmando e foi pro filme, e ele quebrou a costela do Joe Pesci. O LaMotta, ele acabou lançando vários livros, né, sobre a carreira dele e tal, ele acabou preso, perdeu um filho. Ele tem uma história de vida bem complicada, assim. E o De Niro, essa história dele é mostrada magistralmente pelo De Niro no filme. O LaMotta foi o primeiro cara a vencer o Sugar Ray Robinson, que era um boxeador lendário nos anos 40. E a primeira derrota dele foi pro Jack LaMotta, né, que lutava desde os 19 anos já, ele lutava. Então, o Zodcast recomenda muito Toro Indomável. Sim, 5 estrelas. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Seguindo nos anos 80, existe uma trilha muito famosa desse filme que se chama Carruagens de Fogo. Que é o que eu conheço desse filme. Todo mundo conhece essa música. Que vamos combinar, é um saco essa música, né? Como assim? Eu acho muito legal. Eu acho Tocou chata demais. demais, cara. Ela é um Tocou demais. É a Ana Júlia do cinema. É mais ou menos isso, porque a trilha marcou tanto o filme que ninguém lembra do filme. Vou fazer um teste aqui entre nós. Alguém lembra do que o filme fala? Não vale consultar no Google. Equipe de atletismo, blá blá blá. Que daí quando eles estavam chegando. Exatamente. Quantas formaturas vocês já viram que é essa música? Eu tentei aprender piano, essa era uma das músicas. Vangelis, ele emplaca essa música em 81 e depois ele fez o Blade Runner. Resumindo, ninguém lembra da história do filme. Então o que a gente pode dizer dele? Que ele ficou para a história, para a posteridade, a música. E ele ganhou 4 Oscars, né? Mas ninguém lembra disso. Eu lembro de ter visto, me lembro do pessoal correndo na praia, mas realmente da história. É só isso. É a música, esse raio dessa música tocando e os caras correndo na praia. Essa é a memória do Carruagem de Fogo. É só pra destacar, né? Ele ganhou como melhor filme, melhor roteiro original, Colin Wheeland, melhor figurino, cara, ganhou melhor figurino, eu não tinha a menor noção disso. E com melhor trilha, obviamente. Mas é quase um crime tu falar mal desse. É um ano difícil pro Oscar, porque quando um Carruagem de Fogo ganha, né, tu pensa que a concorrência... Realmente. Eu duvido que em 81 não tenha tido filmes bons. Não, e ganhou com o melhor figurino. O que um filme sobre Olimpíadas tem com o melhor figurino? Os caras de regata e shortinho? O Vangelis tinha uma música e pediu um filme pra ele colocar música, foi isso. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Seguindo nos anos 80, e no nosso elenco temos Sylvester Stallone, ele continua aí, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, Fuga para a Vitória. A Fuga para a Vitória é sensacional, cara. O filme que tem o Pelé tem que chamar atenção, né? Não tem como não chamar atenção, o filme que tem o Stallone e o Pelé. Não, ele não tem que chamar atenção. Não, ele chama atenção. Tá equivocado. Não, mas na verdade eu tô brincando, tá? Eu tiro o sarro do Stallone e do Arnold Schwarzenegger, mas tem vários filmes dele que eu gosto, apesar de achar os dois péssimo como ator, mas eles fizeram filmes muito bons. É um filme que tem o futebol como tema, né? Ele se passa na época da Segunda Guerra Mundial. O plano de fundo é uma prisão nazista. Tem vários prisioneiros aliados. O que acontece? Esses prisioneiros aliados são desafiados a jogarem, a fazer uma partida contra a seleção profissional da Alemanha. E lá na cadeia, quem está lá? Um deles é Sylvester Stallone, o treinador é o Michael Caine e o Pelé. O Stallone é o goleiro. Daí por aí você já tem uma ideia, né? Pelé ajudou na criação da coreografia da partida final do filme. Claro, o filme também tem no elenco o Max von Sydow, o eterno exorcista, né? Faz um major do exército alemão e o filme se resume a isso. É o treinamento dos caras, o Pelé, claro, joga mais que todo mundo. Tem uma cena do qual o Pelé dá um sermão do Sylvester Stallone. You don't kick well, you don't dribble well, but you could be a good goalkeeper. Keep trying. É hilário. Que legal. Legal, o João Santana tá mais antigo. É hilário, e aí o Stallone vira goleiro, né? Tá, daí chega, aí a história se resume a isso. Aí chega no jogo, o que acontece? O Pelé tá no time, o Pelé acaba com o jogo, faz um gol de bicicleta e terminou o filme. É isso. Teria sido melhor ir ver o Pelé.
Chegando à metade dos anos 80, temos o clássico da sessão da tarde, Karate Kid. É um filme ruim, mas é histórico. Não é ruim. Não é ruim. Não é ruim nada. É ruim, mas é um filme histórico. Reconheço muito o valor de Karate Kid. Hoje estou assistindo, ele é um filme ruim, mas é um filme histórico. Não, cara, mas ele não é ruim. Ele pode ser uma grande produção, mas ele tem toda uma questão de braço direito, braço esquerdo. Tiraceira, braço esquerdo. Very good, Daniel-san. Don't forget to breathe. In, out, up, down. Ah, tudo bem, é o cara aprendendo com a vida, mas eu digo, se tu olhar hoje, o Daniel LaRusso era um bosta. O problema é que o golpe que deu a vitória parece que não é permitido, né? Ah, pelo amor de Deus. Quando eles fizeram esse novo Karate Kid agora com o filho do Will Smith, que eu também adorei, até porque particularmente eu acho Kung Fu muito mais legal que Karate. Eu acho Karate chato e Kung Fu é muito legal. O ator que faz o Daniel San, que é o Ralph Macchio, não sei se é assim que fala o nome dele, ele criticou horrores terem feito o filme, né? Porque ele disse que não deve se mexer em filmes tipo Karate Kid, que é um clássico. Mas digamos por outro assim. lado, ele foi convidado e não quis participar do filme. Entendeu? Ainda bem que ele não quis, né? Não, mas não como Não, guri, ele né, cara? poderia treinar o filho do Will Smith, né? Ah, era pra ser ele em vez do... É que o Pat Morita morreu faz quantos anos? Faz uns 5, 6 anos, né? Mais. Não, eu acho até que era um papel secundário, assim, sabe? É, mas não. Ele foi convidado e não quis, e aí depois falou mal. Bem, né? Não, mas ainda bem que ele não quis. O que ele ia ensinar pro guri pra ir pra festa fantasia do Não, colégio não, vestido mas de chuveiro? papel secundário, não no lugar do Jack Chan. O cara que vai pra festa fantasia vestido de chuveiro pra se esconder dos valentão tem... Ah, pelo amor de Deus, cara. O Daniel... Não gosto do Karate Kid. O Daniel... Não, eu gosto, cara. Eu acho o filme legal, mas é que hoje tu olha o Daniel LaRusso e ele dá raiva. O Remos, o Karate Kid era um filme pra quem sofria bullying. Era palentão, né? Se tu sofria bullying, tu identifica com o Karate Kid. Isso é legal mesmo. Era de chuveiro pra não apanhar dos caras. Legal mesmo era ser da Cobra Kai, descer a porrada dos caras. Cobra Kai, aquele mestre que era legal, mestre a porrada nesses loucos. Que tu vai pintar cerca é o caralho, dá-lhe porrada nesses loucos, velho. E o rival do primeiro Karate Kid é o Draco Malfoy dos anos 80, né? Ah, é verdade, é parecidíssimo, né? Não tem nada a ver fisicamente, é só porque é um loiro que se acha... E o Draco Malfoy pinta, descolora o cabelo, mas é a mesma cara. O Karate Kid é um filme datado, eu acho que é isso, né? Ele era muito legal, no outro dia no colégio todo mundo ia fazer o golpe da águia, mas é que é um filme que tem um tempo, eu acho. Ele é datado, ele, sei lá quanto tempo depois ele não passa mais. Na verdade, toda a série, os 3 filmes com o Daniel LaRusso, tem muito essa pegada da emoção, tipo, depois do Miyagi, pai de um amigo do Sr. Miyagi vai morrer no Japão, aí ele tem que ir lá, e aí ele não se dá bem com amigos. Os outros vocês concordam comigo que são ruins, né? O segundo ainda é passado. O terceiro é piorzinho. O segundo ainda é legalzinho. Tem um quarto que é com uma menina ainda, que é a Hilary Swank, né? É a Hilary Swank que faz. É legalzinho. É legalzinho também. Antes ela ser a menina de ouro, mas o que realmente chama atenção, e o clássico, né, é o primeiro, de 84, é um filme clássico que marcou, é campeão da Sessão da Tarde, mas o Daniel LaRusso é um cara irritante. Eu acho que é. Eu não acho. Eu também não concordo. É que nem todo filme precisa ser feito pra ser um blockbuster, né? Pelo menos nos anos 80. Não, mas eu acho que ele foi um blockbuster, né? Acho que ele foi, sim. É que na verdade eu acho que se tu for analisar ele agora, tanto que pra mim esse novo Karate Kid, ele é quase mais legal do que aquele, só que aquele tem a questão histórica que tu não pode esquecer. Pra época ele foi muito legal. É que quase os filmes dos Trapalhões pra mim, que na época que eu assisti eu achava o máximo. Hoje eu assisto e acho meio tosco. Meio não, completamente. Não, com certeza. Mas na época era muito legal. Então isso tem que ser considerado na hora que tu vai analisar um filme. Dizer que ele é uma droga porque parecia bobinho, agora... Claro, não, mas é isso que eu tô falando. Então acho que eu não fui claro, eu vou dizer de novo. Ele é um filme que é datado. É isso que eu digo. Quando a gente viu esse filme naquela época, realmente ele foi um filme muito legal, tanto é que ele foi um blockbuster, um fenômeno. A gente fala dele até hoje, ele é campeão da Sessão da Tarde, todo mundo fazia o golpe da águia no outro dia, não transcendeu o tempo. É isso que eu quero dizer. Tu disse que se um adolescente for ver hoje não vai gostar. Exatamente, exato. That's a bingo! Mas eu acho que não, com certeza. Ele não é um filme para adolescente. É isso aí. Mas aí até pelo tipo de filme. O meu filho tem 11 anos, por exemplo, ele viu no ano passado, ele gostou. Mas é difícil. Isso que eu falo, né? Eu não digo nem adolescente, tá? Qualquer pessoa. Eu tinha 12 anos quando eu vi o Karate Kid. Eu era uma criança. Quando eu era adolescente, eu já não gostava mais de Karate Kid. Mas qualquer pessoa depende. Porque, tipo assim, não sei se meu pai gostou ou se ele gostava porque eu tava me divertindo, entendeu? Sim. Eu acho que assim, não se resume só assim um adolescente.
Ele é um filme criança. Se um adolescente vê hoje e não vai gostar, acho que qualquer pessoa, se tiver alguma pessoa que não viu Karate Kid até hoje e vê ele hoje, pode ser que não goste. Mas na verdade, mas é que eu acho que isso tem uma questão muito cultural brasileira. Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem muito isso de ver filme antigo. Tu vai nos Estados Unidos, os caras assistem filme preto e branco e adoram. Lá é muito clássico fazerem isso. A gente não é muito ligado em fazer isso. Não é muito comum. Então, de repente, lá o Karate Kid, por exemplo, pode ser ainda um ícone que qualquer pessoa que assista vai gostar. É que aqui no Brasil a gente não tem muito isso de filmes antigos. Que nem é tão antigo isso aqui, na verdade, né? Mas... 84. O Pat Morita, até eu não sabia, o Pat Morita recebeu uma indicação por melhor ator coadjuvante pra esse filme. Mas uma coisa que a questão é que o filme também é lento. Sim. O roteiro é lento, as coisas acontecem devagar pra chegar naquela cena final e tal. E outra coisa, né? Ele interpreta um guri de 17 anos e ele já tinha uns 45 no filme, eu acho, né? 45, obviamente eu tô exagerando, mas ele já tinha uns 20 e poucos no filme e ele faz um papel de um guri de 17 anos. Acho que a Malhação sobrevive hoje como? A Malhação não sobrevive. É a mesma coisa. O Ralph Macchio fez alguma coisa depois na vida dele? Fez a Encruzilhada. É um filme bem legal. É um filme que tem até o Steve Vai. Tipo, ele faz um pacto com o demônio lá pra tocar guitarra. É bem bacana esse filme, fica a dica. Mas também foi só. Teria sido melhor ir ver o Pelé. 1986, temos Os Trapalhões e o Rei do Futebol, Didi Mocó Eterno. Dessa vez eu chego lá, vai ter minha viradura, sinto um cheiro de jabá, com gostinho de rapadura. Cadeal no nosso time, eu quero ver quem me segura. Você na cabeça tá legal, Cadeal, você na cabeça tá legal. Por isso que na minha abertura ele foi o melhor jogador de futebol, porque ele foi o único jogador que conseguiu cobrar um escanteio e fazer o gol de cabeça. O Didi era o roupeiro Cardial. Era Cardial, não era Cardial o nome dele? Era. E eu sei que ele é escolhido pra ser o treinador do time, e é tudo que eu lembro. Na verdade, faz muito tempo que eu assisti o filme, né? Mas essa cena me marcou, porque eu lembrava dela da vez que eu vi o filme, e o Pelé de goleiro. Tipo, o filme não tem como ser mais bizarro. Provavelmente, tipo, ele disse, se tu não joga nada, então não vai pro gol. Eu não sei se o Didi não começou como goleiro e teve alguma coisa que o Pelé teve que ir, eu não lembro direito, mas eu me lembro direitinho do Pelé vestido de goleiro e esse gol do Didi. Eu sei que o Didi faz todos os gols que o Pelé quase fez, os famosos, aquele do meio campo. Mas era meu filme favorito dos Trapalhões. Acho que foi o último grande filme dos Trapalhões. Depende, o Casamento dos Trapalhões foi antes ou foi depois? Não, mas Faz uma pergunta mais fácil. Didi era o Cardial, que era o treinador, o Pelé era o Nascimento, o Dedé era o Elvis, o Mussum era o Fumê, o Zacarias era o Tremoço. E no elenco ainda tinha a Luísa Brunet, José Levgoy, que acho que faleceu, né? Faleceu. Sim, dos 11 integrantes do filme, só 4 estão vivos ainda. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Em 1988, um grande filme de pancadaria chamado Grande Dragão Branco, com Jean-Claude Van Damme, com um filme que muito legal, eu acho que eu vi umas 40 vezes, mais ou menos, e é um filme que se tu quiser, tu pode colocar ele como os primórdios do UFC. Mais ou menos. Quem já viu os primórdios do UFC lá no início dos anos 90, olha, é muito parecido. Os caras se comem na porrada sem regra até não aguentar mais. Aquela cena dele cego, tateando ali, é icônico. Coloca na questão, como eu falei antes, do Karate Kid. Ele é um filme clássico que o cara viu 1000 vezes, mas tu olhar hoje, é um filme ruim, mas dói. Não é ele dói de ruim. Ele vai tá lá no comitê lá, e aí ele passa na sala onde o inimigo dele tá treinando e o cara tá chutando uma viga. Não. Esse também é com o Van Damme. Esse é o Desafio do Dragão. É o Tampô. Isso. Eu sei porque esse eu vi há pouco tempo de novo. O nome é Desafio do Dragão. Eu fico impressionada com a imaginação. Não. Tipo, eles conseguiram com o mesmo ator botar o Grande Dragão Branco e o Desafio do Dragão. Se não tiver dragão no filme, não tem graça. Né? Tem a cena icônica que virou marca registrada do Van Damme, que é a abertura de pernas, né? Aliás, tem um vídeo da Globo sensacional sobre essa abertura. Sensacional aquele vídeo. E é real, né? Mas apesar de tudo isso, ele ainda recebeu indicação para Framboesa de Ouro, né? Obviamente, né?
Grande Dragão. Aí voltando ao Van Damme é o melhor ator do mundo pra interpretar ele. Ó, que nem o Stallone, é sempre ele mesmo. Exatamente, é isso que eu tô dizendo. O nome do inimigo dele é o Bo Yang, que faz um Chong Li, que inclusive ele é lutador profissional de boxe tailandês. Tem aquela cena que é muito ridícula, né? É muito ridícula que ele vai lutar com um amigo dele, lembra? Que é o gordão cabeludo aquele. E aí chega na vez do amigo dele lutar com o Chong Li. Vou lá, vou quebrar ele, que não sei o que. Eu vou dar um pau nele. Aí eles vão lá pra luta, aí ele começa a luta, ele dá uma porrada na cara do Chong Li, sai sangue na boca do Chong Li, aquela cena que ele bota, claro, aquela cena histórica de todos que ele bota a mão na boca, assim, tá sangrando, sabe? E aí o gordão vira, é ridículo. Aí o gordão vira as costas e sai pulando no ringue, né? Aquele troço lá que ele ganhei dele. Aí ele tá no chão lá, e ele vai lá, dá-lhe uma porrada nele, pisa em cima da cabeça dele, arranca a faixinha, lembra? Aí ele faz uma cara de malvadão, assim, mostra pro Van Damme, pro Frank Dux, né, cara? Olha, tá aqui, a sua faixinha. Cara, é constrangedor. Depois ele luta com a faixinha na perna. É constrangedor. Por que constrangedor? Porque é muito ruim. O que é ruim? Não, mas não é ruim. Não é ruim. O que se propõe é isso. Tá. Isso é um filme de arte. Não, eu gosto do filme, cara, mas ele é galhofa. Porque aí que tá, agora eu vou ter que puxar um pouco a lenha da Luana. Se a gente pensar assim, então os filmes do Tarantino são ruins, né? Porque Não, é verdade. Não, mas ele é exagerado, ele é pra ser exagerado. É, a ideia é ser exagerado. O cara tá tiro e soco e tá tudo exagerado. É que o ponto é que eu acho que ele não é ruim, eu acho que ele é daquele jeito, ele é aquele tipo de filme. Mas sabe o que é? É que tá. Eu acho que ele não é exagerado de propósito. Eles quiseram fazer uma coisa séria. É por isso que eu acho ruim. Será? Eu acho, cara. Como tu falou, o Tarantino, já que tu comparou, o Tarantino é exagerado. Porque essa é a proposta dele, né? Não, e eu quero deixar claro, não é porque eu tô dizendo que eu acho ruim que eu não gostei. Isso não é uma contradição, né? Eu gostei do filme. Eu considero uma contradição. Não, tipo, é quase um masoquismo, entendeu? Tu achar ruim, mas tu assiste. Eu já vi o filme, né, que eu falei, eu deixei claro, eu já vi esse filme umas 40 vezes, mais ou menos. E eu tô risada. Eu tô risada. Tá bom, acho que eu vou tentar entender. Eu vou te tentar entender. Isso que eu tô falando. Tá, eu vou tentar te entender pelo ângulo que, tipo assim, eu detesto filme que tem sangue e eu adorei Kill Bill, tipo, é uma contradição. Mais ou menos. Daí entendi o que tu quer dizer. Quer ver um filme de luta bem escrito? Aí ele tem um roteiro bom, é o Tigre e o Dragão. Sim. Eu não gostei. Mas aí tu chegou muito bem, tu pegou exatamente o ponto que eu tava falando. Esse exemplo é perfeito. O Tigre e o Dragão é um baita de um filme. Porque ele se propõe a ser um filme de japonês, sobrancelha branca, voador. E todo mundo sabe que ali tá um filme de Kung Fu, dos caras que voam, que fazem o quê? E o filme é sensacional por isso. Porque é bem escrito. Exato, é um filme bem feito. Eu acho que nesses filmes do Van Damme, principalmente nesses iniciais, o dinheiro tava em tu conseguir um bom coreógrafo, uma boa luta. Tipo, o roteiro era ser exatamente, é isso que eu acho. E até assim, ó, pra não dizer que eu não falei de flores, né? Esse filme ele tem uma coisa que ele lembra muito os primórdios do UFC, que ele detalhava bem, né, a modalidade de cada lutador, lembra? Sim. Tinha o Paco, que era, se não me engano, era boxe tailandês. Tinha um outro cara que lutava capoeira. Tinha um outro que era um cara mais wrestling. Tinha o Van Damme, que eu não sei exatamente qual era o estilo dele, meio Kung Fu, né? Meio alguma coisa assim. Brasileiro que lutava capoeira, não? Tinha um que lutava capoeira. Não sei se era brasileiro, mas tinha um que lutava capoeira. Isso aí já é o videogame o Tekken. É verdade. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Mas que coisa! 1989, The Field of the Dreams, que chegou ao Brasil como Campo dos Sonhos, Kevin Costner como protagonista. Como é que era a frase? Construa que eles virão, uma coisa assim, né? Isso. É bacana que esse filme é 2 anos depois dos Intocáveis e 2 anos antes do Dança com Lobos. É o meio do caminho da carreira do Kevin Costner. Digamos assim, que ele é um filme que não faz muito sentido, mas é um filme bonito, né? Eu não assisti esse filme. Eu vou dizer que até que eu gostava bem mais antigamente. Eu comprei num balaio de DVDs um tempo atrás. É legal a história, que o pai dele volta, aquela coisa toda e tal, mas o filme não começa. O pai dele volta? É o pai dele que volta? Eu me lembro disso. Não é? Não, acho que não é o pai dele. Sim, é os jogadores famosos, né? Eram jogadores famosos. Não tem o pai dele. Não tem o pai dele. Eu não lembro. Faz muito tempo que eu vi, mas eu não lembro do pai dele. Eu lembro de jogadores famosos que iam sempre jogar lá. Eu acho que se tem o pai dele, eu retiro o que eu disse, que ele não faz muito sentido, porque aí ele faz mais sentido. Vou ter que pesquisar aqui, eu acho. Que eu me lembro, ele começa a receber os espíritos, os fantasmas lá de alguns jogadores famosos da liga profissional de beisebol, começa a aparecer pra ele dizendo que ele tem que acabar com o milharal, que é que ele tirava o sustento dele pra construir um campo de beisebol. If you build it, he will come. Ele vai vir.
Tá, mas acho que o pai dele não pede pra ele construir o campo. A única coisa que eu me lembro é que os fantasmas pedem pra ele construir um campo que eles querem jogar. É isso. Sim, e daí construa que eles virão, porque daí as pessoas, lembra que termina o filme as pessoas chegando no campo, porque aquilo ali ia virar um campo que eles iam conseguir dinheiro. Mas é ele virar, não eles virão. Ele tá falando... Não é eles virão? Não, é ele virar. É o Joey Descalço, que eu não sei qual é o nome em inglês, jogador do Chicago White Sox, que era o ídolo do pai dele. Eu me lembro do tanto que no final termina chegando um monte de carro no campo. Uma fila de carro chegando, assim. Não, eu lembro. Mas esse eu não vou discutir porque faz muito tempo que eu vi, eu não lembro de detalhes, assim. Eu me lembro que é um filme bonito, é tudo que eu lembro que é um filme bem bonito. O Kevin Costner, ele veio dos Intocáveis, aí fez Campo dos Sonhos, que na época fez sucesso, não soava como um filme tão blasé como hoje, e depois ele fez Dança com Lobos, que foi sucesso e tal, mas na minha opinião, pelo menos, ele não se confirmou, assim, sabe? Teria sido melhor ir ver o Pelé. 1991, temos um filme, na minha opinião, muito legal, chamado Caçadores de Emoção, mais um filme que aborda a questão do surf, mas é um filme que mistura muita ação, que eu acho um filme sensacional. Todo mundo lembra de Caçadores de Emoção, né? Claro. Eu acho que é o primeiro filme que eu vi com Keanu Reeves. Eu lembro bem, porque eu assisti diversas vezes, inclusive estou até com medo, porque eu li que eles vão fazer um remake. Meu Deus. Que o Gerard Butler ia ser o personagem do Patrick Swayze, mas ele acabou saindo, então não tem ainda que vai ser. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco com medo, assim, deles mexerem. Apesar de eu não ter problemas com remakes, eu gosto de assistir até pra avaliar um em relação ao outro, mas eu fiquei porque pra mim ele é recente, entendeu? Ele não me parece tão antigo ao ponto de precisar de um remake dele. O Homem-Aranha levou 10 anos pra ter um remake, né? Então... mas esse daí é uma questão diferente, que a gente já falou, né? Aquele negócio pra não perder os direitos do Homem-Aranha, então eles têm que fazer. Ele tinha no elenco Patrick Swayze, tinha falecido Patrick Swayze, tinha o Ken Reeves. Bandidão, né? Patrick Swayze no auge da sua beleza, pouco depois do Dirty Dancing maravilhoso. Desculpa, eu tinha que fazer o comentário, pode continuar. Não, tá valendo. Eles eram uma gangue, é isso, né? Uma quadrilha que assaltava bancos. Com a máscara dos presidentes, ex-presidentes dos Estados Unidos. Pra juntar dinheiro pra surfar pelo mundo. Pois é, isso que eu não me lembro. Não sei qual. Essa que era a moral do filme, né? Eles assaltavam pelo esporte. Não, mas tanto que posso estar errado, mas quando acaba o filme, o cara é preso, né? O Keanu Reeves se rebela e tal. E aí o cara, tudo bem, mas deixa eu surfar a onda. Daí ele vai lá, surfa a onda. Ah, é verdade, é um final muito legal. Morre, né? Porque era uma senhora onda. É que na verdade a questão do Keanu Reeves é que ele tem todo um envolvimento com eles, né? Ele começa a gostar deles, ele descobre tanto que ele termina o filme ele jogando o distintivo dele fora, né? De policial. Que nem o Donnie Brasco. Caçadores de Emoção, a lembrança que eu tenho, posso estar errado, mas o início é parecido com o Cavaleiro das Trevas, sabe? A mesma fotografia de banco, assim, claro, só que um tá de máscara do presidente dos Estados Unidos, outro de um psicopata Coringa, né? Que, aliás, ele também tá de máscara, né? Sim. Sim, uma máscara de palhaço. Mas quando eu vi o Cavaleiro das Trevas, eu me lembrei direto daquele assalto com a cara do Reagan. Na verdade, a única coisa que eu não gostei no Caçador de Emoção é que todo mundo morre, né? Só sobra o Keanu Reeves e a guria. Ah, tu acha que é só o George Martin que pode matar todo mundo? Ou foi daí que o Tarantino teve a ideia pra Cães de Aluguel, né? Também, não sobra um pra contar a história, né? Não sobra um. Teria sido melhor ir ver o Pelé. 1993 temos Jamaica Abaixo de Zero, um filme muito Sessão da Tarde também, que é um filme, na minha opinião, muito, muito divertido. Esse filme tem uma coisa que eu adorava nessa época, mas infelizmente faleceu, meu amigo John Candy. É um cara sensacional, né? Tu pode dizer que foi um dos últimos filmes dele, né? O mais legal do Jamaica Abaixo de Zero é que ele é baseado numa história real, né? Tu imagina uma equipe de trenó da Jamaica. Eles não conseguiram ir pras Olimpíadas por corrida, né? Teve uma coisa assim, aí por isso que eles acabaram indo pra de inverno. Exatamente. Que a Jamaica é tradicional no atletismo, né? Nas corridas de velocidade, né? É muito legal. Tem aquela história, te lembra que um deles carregava um ovo sempre com ele, que o ovo não podia quebrar nunca? Sim. Aí quando o trenó vira, o ovo tá intacto. O mais legal é que quando eu assisti, eu era muito piá. Eu dava risada, assim, no começo do filme. Aí no final aparecia assim, baseado em fatos reais. Daí eu começava a chorar. Não, e
uma coisa que é fantástica nesse filme é que ele fez um relativo sucesso no Brasil e é sobre bobsled. Um final emocionante. Muito emocionante, com certeza. Eles carregando... É que o John Candy faz o papel de um treinador que era um mega campeão na equipe da União Soviética, né? Que defraudou, né? Isso. Um esquema de fraudar lá. Isso. Aí ele entra em decadência, né? E acaba indo parar na Jamaica. Ninguém sabe como que ele vai parar na Jamaica. E eu me lembro que ele tem o pai de um deles que manda ele voltar, né? Porque nem na Jamaica ninguém acreditava neles. E ele te lembra como é que eles treinavam? Antes deles irem pra neve, eles treinavam no carrinho com roda numa lomba na Jamaica, né? É porque treinar na neve na Jamaica é um pouco difícil, né? Teria sido melhor ir ver o Pelé. Em 1996, chegamos a Jerry Maguire, filme que ganhou um Oscar, que conta a história, obviamente, homônima de Jerry Maguire. Que em português é Jerry Maguire, A Grande Virada. A Grande Virada. Sempre tem um acréscimo. Né? Não tem pode que ter parar acréscimo, por né? aí. Tem que ter o acréscimo. Eu acho muito interessante porque, assim, ele começa falando de dados, porque o Jerry Maguire, ele é um empresário esportivo, um agente esportivo, exatamente. E aí começa com cenas do mundo, assim, de avenidas, grandes avenidas, e eventos e não sei o que, e ele falando de dinheiro, e aí um dia o cara tá ali, aí um dia ele tá não me lembro aonde. No hospital. No hospital. No hospital. E o gurizinho quer um autógrafo. E aí o agente diz, não, agora não. E o gurizinho sai acabado. E aquilo dá um choque de, peraí, o que nós estamos fazendo, né, cara? Não foi porque o filho de um jogador que tava quebrado em cima da cama veio falar pra ele. É isso aí. O filho do jogador que tava quebrado em cima da cama lá, foi lá e falou pra ele por que ele insistiu pra ele jogar, uma coisa assim, que o pai dele não estaria ali se não fosse por isso. Aí por causa disso, ele teve uma crise de consciência à noite. Isso. Ele diz assim, não, mas daqui 2 semanas teu pai tá pronto de novo. Aí o Gui fica meio brabo, assim, e faz o sinal com as 2 mãos, assim, né? Aquele bem sensacional. E aí ele tem uma crise de consciência e escreve um dossiê, criando uma filosofia de trabalho para essas agências esportivas. Resumindo, é que um agente não tenha tantos clientes, porque ele não dava devida atenção para nenhum. Aquilo lá tinha virado um comércio, digamos assim. E ele escreveu que cada agente deveria dar mais atenção para os clientes dele. Como ele escreveu isso daí, ele acabou sendo demitido da empresa dele e ele ficou só com um cliente, que era o Cuba Gooding Jr., que ganhou o Oscar. Quem faz o Maguire é o Tom Cruise, né? É o Tom Cruise, isso. E a Renée Zellweger. E a Renée Zellweger, exatamente. Que o filme, na verdade, agora a minha parte feminina, ela tem uma das cenas mais românticas que eu já vi. Que eles entram... Quando ele entra pra falar com ela? Não, na verdade, quando eles entram no elevador, tem um casal de surdo-mudo. E daí o cara faz um gesto pra ela, e daí depois o Jerry Maguire pergunta o que ele tinha dito. E daí ela diz pra ele, ele falou assim, você me completa. E com sinais, né, óbvio. E daí no final do filme, depois de tudo que ele fez lá, enrolou a guria, fez um monte de coisa, mas no final do filme ele vai lá e fala pra ela, you complete me. É muito emocionante. You complete me. And I just had... Shut up. Just shut up. You had me at hello. Outra cena que eu acho legal é quando ele, nessa que eles brigam e não sei o que e tal, ele chega a ter uma recaída, assim, de querer saber de dinheiro e tal, daí quando ele vê que, né, não é bem assim, ele vai lá falar com ela, entra na casa da irmã, ou que ela mora com a irmã, e aí faz toda uma explicação, porque não sei o que, porque a vida, porque eu me arrependi, porque não sei o que, e aí ela diz assim, eu te desculpei quando tu entrou. Na verdade, uma das coisas que chamou muita atenção nesse filme é o gurizinho. É verdade. E o filho da Renée Zellweger no filme, ele é fantástico. Mata pau, é verdade. É fantástico, ele ganha o filme, assim, no começo, tanto que o Jerry Maguire acaba se casando com ela, com a personagem da Renée Zellweger, porque ele se apaixona pelo guri, não é por ela. Isso é. Depois ele acaba se envolvendo. Mas todo o negócio em cima dessa questão dos esportes, que daí ele fica só com o Cuba Gooding Jr., e o Cuba Gooding Jr., ele é ligado em dinheiro, ele quer ganhar dinheiro, por isso que ele ficou falando, show me the money, show me the money. E depois fazer ele gritar no telefone. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Chegamos a 1999, na minha opinião, um filmaço chamado The Hurricane, com Denzel Washington no papel de Hubby Hurricane Carter. Um grande filme. Na minha opinião, talvez o melhor papel do Denzel Washington, que é um boxeador que nos anos 60 nos Estados Unidos era uma grande promessa dos pesos pesados, no auge da questão racial, e ele é acusado por estar na hora errada e no lugar errado de um crime que ele não cometeu. E ele fica 20 anos na cadeia preso por um crime que ele não cometeu. E todo esse tempo na cadeia, ele escreve vários livros sobre a história que ele está durante
durante o tempo que ele tá lá. E o filme é baseado numa história real, completamente real. Inclusive o Hurricane morreu faz pouco tempo. Nós estamos gravando esse programa aqui em junho de 2014. Se não me engano, ele morreu faz uns 4 meses mais ou menos. Ele morreu nesse ano de 2014. A história do filme é sensacional, porque depois que ele escreve o livro quando ele tá na cadeia, e o livro começa a ser vendido, pouco vendido, né? E um menino de uma família no Canadá tem acesso ao livro dele. E o menino começa a se corresponder com ele na cadeia, enquanto ele está na cadeia. E a família do menino, que é um menino negro também, de uma família adotada pela essa família canadense, a família se envolve em toda a questão para provar a inocência do Carter. E até que depois de 20 anos, eles conseguem comprovar a inocência dele. Então, o filme é sensacional. É absolutamente sensacional. E por ser baseado numa história verídica, ele inspirou a música do Bob Dylan, né? Que talvez uma das músicas mais lindas do Bob Dylan, chamada homônima, né? Chamada de Hurricane. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell for one time he could have been the champion of the world. Ele escreveu depois que ele leu a biografia do Hurricane Carter, né? E ele escreveu essa música em 75 e ele só foi solto em 85, ou seja, 10 anos depois da música. Mesmo com a música, com todo mundo, ele continuava preso. Para os negros a coisa nunca foi fácil nos Estados Unidos. E a música é sensacional do Bob Dylan, sensacional mesmo. E depois que ele saiu da prisão, ele fez o quê? É que, na verdade, eu questiono porque essas pessoas que saem depois de uma injustiça muito grande, eu considero uns seres meio superiores, assim. Tipo, a questão de como é que... Porque eu ia ser uma revoltada com a humanidade, né? Era melhor ter me deixado na cadeia, porque eu não sei o que eu ia fazer fora. Agora, por exemplo, em 93 ele recebeu o cinturão de campeão de peso médio do boxe. Tipo, sem lutar depois, sabe? Morreu com 76 anos e lutava contra o câncer de próstata. Só o câncer pra derrubar ele. Teria sido melhor ir ver o Pelé. 2004, chegamos a Menina de Ouro, um grande filme que deu um Oscar a Hilary Swank, dirigido magnificamente bem, interpretado igualmente bem, por Clint Eastwood. Um dos finais, junto com o Campeão, um dos finais mais tristes que eu já vi na minha vida, na história do cinema. É um filme que tem um anticlímax cedo, destrói o cara, assim, né? Ela vai crescendo, ela tem relação com ele, e tu acha que o filme vai ser aquilo ali, né? Vai ser as brigas dele querendo transformar ela numa grande lutadora, e ela ali querendo amadurecer e tal, e aí, de repente, naquela luta lá... Tem uma carga, uma dramática, né? Muito pesada, né? É um filme magnífico, mas assim, ó, me fez mal. Sim. Sabe, é um filme muito pesado, assim, toda aquela... Tanto é que eu vi uma vez só, né? Toda aquela sequência depois dela debilitada em cima da cama e mal, aquela olha a língua, né? Tem uma cena assim, né? Que é terrível. Morgan né? Freeman também tá muito bem. O Morgan Freeman tá sempre bem. Mas o problema desse filme é que eu assisti partes dele, né? Eu nunca assisti inteiro, exatamente por causa disso. Pra mim, cinema é entretenimento. Eu não vou lá pra ver um treco que me faz mal pra caramba. E só as cenas que eu vi daquele filme, tu tá louca. É muito pesado. É muito pesado. Sem polemizar com o que a Luana disse, eu fiquei pensando agora, porque eu vi uma vez o Spielberg falar sobre isso, né? O Spielberg disse que ele não faz filmes tristes porque as pessoas, ou antes da lista de Schindler, pelo menos, né? Mas que as pessoas não vão no cinema pra ficar tristes. Mas A Cor Púrpura, por exemplo, dele é um filme mega triste e um baita de um filme. Não, mas é que tem muita gente que gosta, né? As pessoas gostam a maioria das pessoas gosta desse balde de realidade, digamos assim. História, sabe, Luana? Eu acho que a história vale. E se a história for alegre ou triste, é uma questão apenas. Eu acho que vai muito do roteiro nesse sentido, né? Sabe? Tem uma história sensacional que é triste. Não torna o filme ruim, pelo contrário, né? Quando tu olha que o Clint Eastwood é o diretor, tu já tem que estar preparado psicologicamente, né? Porque olha tu vai olhar né? Ganhou melhor filme, melhor diretor, melhor atriz e melhor ator coadjuvante. E ganhou o Globo de Ouro também, né? Não ganhou melhor restaurante, eu acho. Teria sido melhor ir ver o Pelé. 2009, temos Invictus, um filme onde Morgan Freeman interpreta Nelson Mandela com Matt Damon, no qual retrata o histórico campeonato de rugby de 1995, disputado na África do Sul. Um filme emocionante, que é difícil não chorar, sinceramente. É um filme maravilhoso, baseado em uma história real. Inclusive, Nelson Mandela conviveu com Morgan Freeman, né? E inclusive, parece que foi um pedido do próprio Mandela que fosse Morgan Freeman que fizesse o filme. Até porque quase dá pra confundir, dependendo da foto que tu pega, né? Você tem que olhar duas vezes, assim, se tu olhar muito rápido, é capaz de achar que é o Mandela e é o Morgan Freeman. Mas esse filme que é fantástico é que é aquele negócio que todo mundo fala do esporte, paixão.
Brothers, sisters, this is the time to build our nation. All of the whites are cheering for South Africa. All of the blacks are cheering for England. How long before the World Cup? E nesse filme mostrou muito isso. Ele tentou unir o país através do esporte. Foi fantástico. Exatamente isso. Se tu pegar as imagens do jogo real, da grande final, né, que foi entre África do Sul e Nova Zelândia, né, eles dançam, como é que chama aquela dança cultural deles lá, Haka, é o nome, assustador, né? É assustador, e aí eles fazem aquilo mesmo, né, até hoje, esse time da Nova Zelândia, e se tu pegar as imagens do jogo real, eles foram muito, muito fiéis ao que aconteceu no jogo, inclusive. Aos lances do jogo. Aquela questão deles conseguirem chutar aquela bola no último minuto, né? No final do jogo, que eles conseguem aquele chute, né, que eles vencem o jogo, aquilo aconteceu. Tem um vídeo o jogo, inclusive o jogo na íntegra. E eles foram muito, além da interpretação deslumbrante do Morgan Freeman, tem essa questão de quanto eles foram fiéis à história real no filme, sabe? O filme é impressionante. Eu acho muito legal também claro que aconteceu de verdade, né? Mas a questão do racismo do pai do Matt Damon. Né? Tipo, tem uma determinada cena que ele tá só malhando o Mandela, né? Não sei o quê, porque devia voltar pra cadeia, porque não sei o quê. Daí ele tá vendo, numa outra cena, ele tá vendo um discurso do Mandela, sei lá, e toca o telefone, chama o guri, né? Chama o Matt Damon, ele vai lá, atende. Aí era o presidente, né? Era o Mandela, ele volta pra sala meio atordoado, assim. Aí o pai dele pergunta quem era? Daí ele aponta pra TV. Ele, tá ligado? Tipo, o presidente. Sim, aí o pai dele fica meio assim, né? Nesse filme, uma das cenas que mais me chamou a atenção foi quando eles foram visitar a cadeia que o Mandela ficou preso todo o tempo. E ele entra na cela do Mandela e abre os braços, assim, pra ver o tamanho da cela que ele passou todo aquele tempo. E ele saiu dali e fez tudo o que ele tava fazendo pelo país, assim. Acho que o guarda comenta com ele, né? Ele ficava aqui nessa cela, os dois ficam emocionados, assim, né? Até tem uma cena dele, tipo, imaginando ele trabalhando nas pedras lá. Outra cena também que é muito legal, já é com o time um pouco depois, que é quando o time tá meio ruim e tal, perdeu um amistoso, não me lembro. E aí o Mandela manda eles treinarem de manhã e de tarde, e aí de manhã eles vão lá visitar uma comunidade. E aí eles sentem o calor humano da criançada, porque é a seleção nacional e tal. E é o primeiro esporte, eu acho, na África do Sul, né? E aí eles resolvem, não, vamos dar o nosso melhor aqui pra pelo menos honrar esse pessoal, né? E um detalhe é que o público que tava nos estádios era de 2.000 pessoas. E foi o pessoal dos efeitos especiais que colocaram a multidão lá. É um baita do filme recomendadíssimo. Morgan Freeman, Midas. Teria sido melhor ir ver o Pelé. E por fim... E onde é que tá o quadribol nessa lista? Um dos maiores esportes de todos os tempos, eles voam numa vassoura. É fantástico. O filme ia se chamar Quadribol, no limite da vassoura. Tu tava calhando. And that's all, folks. Tu não tá ouvindo, Fábio? Não. Eu tô te ouvindo, Fábio. Tá de sacanagem. O idiota que vai atrás, hein? Quem não tá ouvindo, diz alguma coisa.